Você sabe o que é anátema? Por certo, você já ouviu essa palavra, talvez numa citação de Gálatas 1:8, quando o apóstolo Paulo adverte a igreja da Galácia dizendo, olha, se um anjo descer do céu trazendo outro evangelho, que seja anátema. Mas você sabe o sentido dessa palavra? É justamente disso que nós vamos falar nesse vídeo. Fica conosco. Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Como foi dito na introdução, vamos procurar esclarecer o sentido da palavra anátema. E eu acredito que o primeiro passo para esse esclarecimento é nos voltarmos para o Antigo Testamento. Haja vista que o termo anátema não surgiu no Novo Testamento, mas desde os livros da lei ele já aparece e o seu significado vai se tornando cada vez mais claro. Se não vejamos, lá em Deuteronômio, no capítulo 7, nós encontramos um momento em que Deus fala ao povo através de Moisés, orientando-os a respeito do comportamento na terra prometida, como eles deveriam se portar assim que eles adentrassem a terra que o Senhor lhes prometera. E no versículo 1 do capítulo 7 de Deuteronômio, o texto bíblico diz o seguinte: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Perceba, ele oferece orientações a respeito do relacionamento com as nações que seriam invadidas. Ele prossegue dizendo, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Perceba que o propósito aqui é manter a santidade do povo, o distanciamento das religiões pagãs professadas pelas pessoas que residiam naquela localidade. E por conta disso, quando nós avançamos no texto, a partir do versículo 20 do capítulo 7, o texto bíblico diz assim, e mais, o Senhor teu Deus, entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. E o Senhor teu Deus as entregará a ti e lhes infligirá uma grande confusão até que sejam consumidos. Agora, perceba, ele diz assim, também os seus reis te entregará na mão, para que apagues os seus nomes de debaixo do céu. Nenhum homem resistirá diante de ti até que os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas nunca cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é o Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema. Assim como ela, de toda detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Veja, os indivíduos não deveriam tomar aquelas imagens de escultura e, assim, considerá-las como algo precioso, valioso, pois isso seria uma tentação à idolatria. Mas o texto diz que se eles o fizessem, se eles trouxessem essas abominações para suas casas, versículo 26, o que aconteceria? O texto diz, não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema. Ou seja, o indivíduo também não se tornasse anátema, assim como ela, assim como a imagem. De toda detestarás e de toda abominarás, porque anátema é. Ou seja, tanto o objeto quanto o indivíduo que tomasse aquele objeto se tornaria um anátema. Isso nos faz entender um pouco a respeito do sentido dessa palavra. A palavra anátema vem do hebraico herem e da ideia de consagração, separação, algo dedicado, proibido aos outros. Ou seja, o anátema era algo que estava separado com um propósito. O propósito não era o culto, como as coisas consagradas, mas o propósito era a destruição nesse contexto. As imagens de escultura deveriam ser destruídas. E aquele indivíduo que as tomasse seria, como elas, também considerado anátema e, portanto, deveria ser destruído. Esse sentido parece ficar ainda mais claro
quando nós vamos ao livro de Josué, capítulo 6, a partir do versículo 17, o texto bíblico diz assim: porém a cidade será anátema ao Senhor. Aqui uma referência à cidade de Jericó. Os israelitas tomariam a cidade, mas tudo ali seria anátema, ou seja, dedicado, separado para destruição. A cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Aí no versículo de número 18, o texto continua afirmando: tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. A palavra traduzida aí como maldito, e que se refere a todo o arraial de Israel, é o hebraico herem, assim como a palavra traduzida como anátema. Isso significa que, ao tomar do anátema, tal como lemos lá em Deuteronômio no capítulo 7, o indivíduo passava a compor esse conjunto de coisas dedicadas, separadas para Deus, para a destruição. Ou seja, o indivíduo seria morto assim como os objetos seriam destruídos. Não é isso que acontece com Acã? Esse era o princípio do anátema. Anátema não é meramente uma maldição, uma referência a um objeto amaldiçoado. Não, o anátema é aquilo que deve ser destruído, é consagrado ao Senhor para a destruição, dedicado, separado do uso para ser destruído. E é o que acontece ali no livro de Josué. E aquilo que foi dito no versículo de número 18, que se alguém pegasse do anátema, todo o arraial de Israel seria incluído no anátema, é o que ocorre a seguir, né? No capítulo 7, nós vemos que o texto bíblico diz que os israelitas, todo o povo de Israel, prevaricou no anátema. O texto diz no versículo 1, capítulo 7 de Josué: transgrediram os filhos de Israel no anátema. Porque foi apenas Acã que pegou, mas já havia sido anunciado que se algo fosse pego do anátema, todo o arraial estaria comprometido. É importante ressaltar que isso não pode ser transferido para a realidade neotestamentária, como alguns fazem, né? Olha, se tem alguém pecando na congregação, então a igreja não cresce, ideias desse tipo, né? Isso, o texto bíblico aqui não aponta nessa direção. Aqui está em vista a solidariedade do povo. Todo o povo estava envolvido na aliança com Deus, eles desfrutavam tanto dos privilégios da aliança como das maldições da aliança, e isso era aplicado a todo o povo. É claro que no contexto de Israel, não foram todos que enveredaram pela idolatria, mas todo o povo foi levado em cativeiro por causa da idolatria. Então é o que acontece aqui. Uma igreja não crescer necessariamente não significa que alguém numa prática deliberada de pecado. Até porque nós somos pecadores e sempre haverá pessoas pecando na igreja. E na igreja, na convivência da igreja, há pessoas que são igreja de verdade e pessoas que não se converteram. Nós vemos em Atos capítulo 5, ali, Ananias e Safira, eles faziam parte da igreja, estavam em pecado, mas a igreja continuou crescendo em Atos capítulo 5. Deus aplicou o juízo sobre eles e a igreja continuou crescendo. Mas o fato é, o anátema significa aquilo que deve ser destruído, aquilo que deve ser eliminado. O outro evangelho, mencionado em Gálatas no capítulo 1, versículo 8, faz parte disso, desse contexto, deve ser eliminado, destruído. Bom, esse é o sentido da palavra, o sentido básico dessa palavra. Espero que tenha ficado claro e que isso te ajude a entender melhor os textos em que essa palavra aparece. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.